O professor Rodrigo de Paula, diretor jurídico do Sindicato dos Professores em Estabelecimento Particulares de Ensino do Distrito Federal. Bom dia a todas e todos. Primeiro, aqui agradecer, deputado, professor Reginaldo Veras, pelo convite. Saudar aqui o deputado Rubens, né, autor do projeto e um grande defensor da educação aqui no Congresso Nacional. Saudar aqui o Armando, colega do Ministério da Educação, saudar aqui todas as lideranças sindicais, professoras, professores, todas as entidades, e particularmente, como foi apresentado, sou atualmente diretor jurídico do Sindicato dos Professores do Setor Privado aqui do Distrito Federal, Simproep, e falo também em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, confederação que reúne mais de 100 sindicatos de professores e técnicos do setor privado, a CONTEE. E esse debate, deputado Reginaldo, é um debate que tramita aqui há bastante tempo na casa, e em determinados momentos a gente percebe uma vontade política de abrir esse debate, em determinados momentos, de forma que, como Vossa Excelência disse, professor Reginaldo, o presidente Lula fez um compromisso, né, com os trabalhadores que têm um nível salarial menor e abrir esse debate do ponto de vista da necessidade do imposto de renda. No entanto, o deputado Rubens sabe muito bem disso, que quando a gente está aqui, relata a questão dos professores, nós não estamos falando meramente de uma profissão que tem um diferencial na legislação, né? São pouquíssimas profissões em que o professor tem uma terceira jornada de trabalho, que o professor recebe a sua remuneração por hora-aula, né? Que o professor tenha que tirar recursos próprios para que o seu fazer se torne realidade, compra de livros. Então, tem toda uma justificativa do ponto de vista de que o projeto se justifica muito bem. No entanto, eu quero trazer aqui, deputado Rubens, deputado professor Reginaldo. O Reginaldo é um grande conhecedor, é professor também. Eu quero colocar um elemento aqui que é um pouco a realidade dos colegas que trabalham, Armando, na rede particular de ensino. Atualmente, nós temos no Brasil em torno de 850 mil professores da rede particular da educação infantil até o ensino superior. Essa categoria, deputado Rubens, é uma categoria em que nós tivemos a votação por essa casa do Plano Nacional de Educação e do Piso Nacional de Educação do Magistério, e por vários lobbies, essa categoria nossa do setor privado não foi incluída no Piso Nacional. Então, a composição do salário dos professores do setor privado, ela é feita a partir de negociações, convenções coletivas em cada estado. Nós não temos um salário nacional, e de forma que o professor, para ele compor o seu salário, Armando, ele compõe a partir de carga horária e negociações coletivas. E é a única categoria em que o professor recebe por hora, em que o salário é composto por hora-aula, e se o professor não tiver a garantia de carga horária, ele não tem garantia de salário. E no setor privado, a gente tem passado por grandes transformações, seja a EAD, a precarização. Então, o professor tem que trabalhar em 4, 5 escolas para compor um salário que chegue próximo ao piso nacional do magistério da rede pública. E aí, quando a gente vai da legislação tributária, deputado Reginaldo, o senhor é conhecedor, quando o professor trabalha mais de uma escola, naturalmente a Receita Federal já tributa ele por fontes pagadoras distintas. Mesmo que o professor ganhe menos de R$5.000, o fato dele trabalhar em mais de uma fonte pagadora, ele já é tributado com 2 fontes pagadoras. Então, assim, é uma desigualdade do ponto de vista salarial, e, ao mesmo tempo, a desigualdade tributária. É uma das categorias mais penalizadas hoje, são a categoria dos professores do setor
privado, né? Além dos colegas também da rede pública. Então, deputado, quando a gente vê um projeto como esse de Vossa Senhoria, a gente tem uma certa esperança do ponto de vista da que a gente possa minimamente abrir o debate, como disse Vossa Excelência. Nós não queremos, de forma nenhuma, nenhum privilégio, até porque nós educamos toda a sociedade, mas, no entanto, nós precisamos minimamente de que a justiça seja feita, né? E quando a gente faz o recorte para outras discussões, é uma categoria hoje que não consegue mais se aposentar, porque a reforma previdenciária retirou a possibilidade da rede particular, porque há 25 anos e 51 de idade, a rede particular, principalmente as séries iniciais, a professora vai ultrapassando 40 e poucos anos, ela é sumariamente demitida, não tem garantia de trabalho. Então, assim, é uma categoria que a cada dia que passa a gente está sendo penalizada. E num cenário, o Armando tem essa informação, em que 85% das matrículas do ensino superior está no setor privado. Quando faz o recorte para a educação básica, muito maior. Então, a gente tem uma massa hoje de professores, quase que numa semi-escravidão, sem garantia nenhuma, e ainda com uma tributação muito alta do ponto de vista. Então, a gente defende esse projeto, acha que essa iniciativa ela é mais do que justa e necessária. Claro que a justiça a gente defenderia que fosse feito o recorte pelo salário, né? Mas, infelizmente, a gente sabe das dificuldades e não é uma coisa fora da realidade. A gente percebe aqui, deputado Reginaldo Veras, mais recentemente, na reforma tributária, Vossa Excelência acompanhou aqui, nós tivemos isenção fiscal tributária de igrejas, né? De igreja para comprar carro, nós tivemos uma série de isenções de diversas categorias, e por que não a do professor, né? Que tem um papel tão relevante para a sociedade, tão importante, né? E uma categoria que a cada dia vem adoecendo, vem tendo condições, sem condições, sequer muitas vezes sobreviver, né? A rede pública, a gente sabe que os colegas têm uma dificuldade muito grande, né? Mas quando a gente faz o recorte para o setor privado, vocês podem multiplicar, gente, por 4 as dificuldades, que é uma dificuldade tremenda. E a cada dia, isso sem falar, Reginaldo, tem um outro detalhe. Eu estou falando lá pela realidade nossa dos sindicatos, o fato do professor trabalhar em 2, 3 escolas, deputado Rubens, quando a fonte pagadora não informa a Receita Federal, o professor acaba caindo, inclusive, em malha. A legislação ela é tão difícil. Por exemplo, eu fiz o meu imposto de renda, trabalhei na escola X. Se a escola que eu trabalhei, por, às vezes, questões tributárias, que acontece muito também, sonegação, a escola não fez ali a DIF correta, o professor cai na malha e ele fica 5 anos, Rubem, que hoje a gente tem um índice altíssimo de professores em malha no setor privado, porque o empregador faz a informação e você tem que esperar que a Receita Federal proceda ao processo de malha para o professor sair. Então, muitas dificuldades que eu acho que a partir do projeto de lei, deputado Reginaldo, a gente pode aperfeiçoar e ir puxando ali um pouco essas características do setor privado. Mas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos aproveitar e colocar novamente esse projeto aqui na casa, dar o gás político para que a gente possa mobilizar os milhões de professores para que a gente possa fazer esse debate da necessidade. É uma questão de justiça, não é nenhum privilégio hoje você pedir uma isenção. E outro dado, hoje 80%, Reginaldo, dos colegas do setor privado ganham menos de R$5.000. Então, se você tiver a proposta que nós discutimos com o presidente Lula implementada, a gente atende boa parte, diminui um pouco essa desigualdade tão grande que envolve a educação. Então, aqui em nome da CONTE-E, do Simproep, parabenizar, deputado Reginaldo, a iniciativa, deputado Rubens, e dizer que nós estaremos aqui mobilizando para que a gente consiga tramitar dentro dessa casa esse projeto e a gente conseguir minimamente reparar essa injustiça que a gente vê todos os dias com a educação pública e privada do nosso país. Então, muito obrigado e pode contar conosco aqui
na mobilização do PL. Obrigado, Rodrigo, pela